predeiro. que foi? Pode parar isso aí. Pode parar. Oxi, e o que foi agora? Eu não quero com tijolo, não. É pra você colocar as canaletas e os ferros dentro. Não é assim, não. Que eu falei pra você que eu não queria assim. Tá minha nossa Não, mas aqui com o senhora. tijolo dá certo também. Mas o negócio de ferro é besteira. Isso aqui não precisa botar ferro não, porque aqui não vai ter peso em cima. Só vai ser essa fiada de tijolo. Rapaz, Vai eu... botar ferro pra quê aqui? Eu não lhe falei que era pra pegar as canaletas. Eu já comprei as canaletas e coloquei tudo lá e tudo fazendo com tijolo, rapaz. Não, rapaz, mas aí... Não, pode desmanchar. Pode desmanchar que eu não quero de jeito nenhum. Não quero. Não, mas isso aí é uma fiada de tijolo, não vai ter peso em cima não. Não vai cair não, rapaz. Quando tirar a tábua, segura que Menino a do céu, massa não tá forte. tem uma amarração de ferro. Não tem de jeito nenhum. Pia Não, pra aí. rapaz, quem disse a você que precisa de ferro, só precisa de ferro se for alguma coisa que leve peso em cima. Mas é só essa fiada de tijolo. Aí quer dizer que eu comprei os ferros, as canaletas pra ficar perdido, foi? Não, pode ir desmanchando, vá. Desmanche. Vou desmanchar então. Pode desmanchar.